Mas o que seria polaridade? A polaridade é a capacidade das ligações ou dos átomos de uma ligação, de uma molécula, de atrair outra molécula ou de, na ligação, um átomo atrair o outro. Isso está ligado, relacionado aos polos de cada molécula, que a gente vai, de cada molécula, ou a característica dos elementos ali ligados, né? Então está relacionado com a atração entre os polos negativos e polos positivos da molécula. E aí a gente tem um exemplozinho aqui da molécula do átomo, né, do íon sódio, e em volta dele moléculas de água, e nós vamos entender o que acontece aqui. Bom, então vamos lá. Quais são os tipos de polaridade que a gente pode ter? Basicamente são dois: polaridade de molécula e polaridade de ligação, tá? Nós vamos entender e diferenciar cada uma delas nessa aula. Nós vamos começar com a polaridade de ligação. O que seria uma polaridade de ligação? A gente pode estudar isso, a polaridade de ligação, através dos grupos de ligação que a gente tem. Por exemplo, uma ligação iônica é uma ligação que acontece normalmente entre o metal mais um ametal, ou entre um metal e o átomo de hidrogênio, né? Ali a gente tem uma força que mantém os átomos unidos através da doação de elétron do metal para o ametal ou para o hidrogênio. Então, a ligação iônica, ela sempre envolve por exemplo, se a gente pegar aqui uma ligação do sódio, Na, com cloro, né? Se a gente for estudar lá a ligação química, te descobre que o sódio ele doa um elétron para o cloro. Quando ele doa, esse processo acontece, né? O cloro adquire carga negativa, se transformando em ânion, e o sódio adquire carga positiva, se transformando em cátion. Então a gente já tem ali polos, né, positivos e negativos. Então uma ligação iônica, ela sempre vai ser uma ligação polar, tá? Beleza. Aí tem até o exemplozinho aqui, ó, que eu falei, que eu comentei: sódio, cloro. Após essa doação, você tem aqui um elétron a menos no sódio, então ele adquire carga positiva, porque tem maior número de prótons do que de elétrons, e o cloro adquire carga negativa porque ganhou um elétron. A polaridade de ligação na ligação covalente, ela é estabelecida por pares de elétrons, né? Pelo compartilhamento desses elétrons. Então, a ligação ela pode ser apolar ou ligação covalente polar. E qual seria a diferença de cada uma delas? Basicamente, quando você tem uma ligação covalente apolar, quando você tem átomos iguais. Por quê? O apolar ali, ele quer dizer não. O A na química, quando vem precedido de uma palavra, que no caso seria o polar, ele quer dizer não. Não tem polo, tá? Se eu pego uma molécula de hidrogênio, H2, eu vejo que eu não tenho uma separação, nem não tem nenhum dos dois lados que atraia mais fortemente o elétron. Então, esses elétrons eles estarão, né, de formas iguais, equidistantes um do outro. Então, a gente diz que toda molécula, todo átomo, toda ligação que tem dois átomos iguais é uma ligação covalente apolar. Por outro lado, né, a gente pode ter também as ligações covalente polar. Nesse caso, eu tenho polo. Por exemplo, se eu pego uma molécula de HCl, o Cl é mais eletronegativo que o cloro, né? Que o hidrogênio. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele tem uma densidade de carga maior, ele tem uma densidade negativa, e aqui a gente tem uma densidade positiva. Então, os elétrons eles estarão mais próximos do cloro do que do hidrogênio. Então, ali a gente tem uma
nós falamos que ali a gente tem uma ligação covalente polar, porque a gente tem diferenças no polo. Toda vez que em uma ligação eu tiver uma ligação diferente de átomos diferentes, né, HCl, por exemplo, eu tenho uma ligação covalente polar. Com relação à polaridade da molécula, a gente vai ter que ver alguns fatores: a diferença de eletronegatividade dos átomos e a geometria da molécula. A diferença de eletronegatividade dos átomos. Bom, aí, por exemplo, se a molécula for formada por ligação entre dois átomos, né, ou átomos iguais, substâncias simples, a gente tem lá O2, H2, N2, Cl2, P4, SO4, SO8. Elas são apolares, porque não tem diferença de eletronegatividade nos átomos, então a molécula ela vai ser apolar. Por outro lado, se a gente tem uma exceção que vale a pena ser lembrada, que é o O3. O O3 a gente tem uma geometria do tipo angular aqui, e aí a gente não tem uma molécula polar, mas sim uma molécula polar. A gente tem um parzinho de elétrons sobrando aqui. Se a molécula é diatômica e é formada por elementos com eletronegatividades diferentes, né? Se tem dois átomos, é formado por elementos com eletronegatividade diferente, então ela vai ser polar. Exemplo, HCl, HF, HBr, HI. Todos eles aqui são formados por elementos diferentes, então eles serão polares, são moléculas polares. Com relação às demais, a gente vai ter que olhar a geometria. Por exemplo, se eu tenho uma geometria linear, né? Com 3 átomos, eu tenho a geometria linear. Eu vou olhar aqui, meus dois átomos, eles são iguais, ligados no carbono, oxigênio e oxigênio na molécula de CO2, né? Então, eu vou ter ali um vetor puxando para o oxigênio, que é a parte dessa molécula mais eletronegativa, mas está puxando na mesma intensidade para o outro oxigênio. Então, elas se anulam, tá? E isso aí torna a molécula apolar. Então, a molécula de CO2 seria apolar. Toda vez que eu tenho uma geometria angular não, toda vez que eu tenho uma geometria linear, se os átomos ligados forem iguais, a molécula é polar. No entanto, aqui vale a pena a gente ressaltar que, por exemplo, a ligação é polar, porque eu tenho uma ligação entre o carbono e o oxigênio. Se eu pego uma molécula de água, por exemplo, né, onde eu tenho uma geometria angular, a gente tem aqui, nesse desenho não está explícito, mas eu tenho dois parzinhos de elétrons aqui, né? Então, toda geometria angular, ela é do tipo polar. A polaridade da água, ela é importantíssima, porque ela influencia em fatores de solubilidade, por exemplo. E aí, qual seria a explicação para a molécula de água ser polar? O oxigênio é a molécula mais eletronegativa, vai puxar os átomos, os elétrons ali, e não tem uma anulação ali dos vetores, né? Além disso, tem pares de elétrons sobrando. Então, a gente tem nas moléculas, andar aqui fazer um resuminho da influência da geometria. Nós vimos lá na aula de geometria que a gente tem aqui geometria linear, que é o caso do CO2 linear, quando eu tenho 3 átomos e não sobra elétrons no átomo central. Angular, aí vou colocar aqui duas colunas aqui. Angular. Eu tenho também a geometria trigonal plana. Trigonal plana. Então, vou colocar aqui as principais, né? E a geometria piramidal. Tem outras geometrias, vale a pena olhar as outras geometrias, mas só um resuminho dessas daqui, piramidal. Piramidal. A geometria linear e trigonal plana, se todos os ligantes forem iguais, ela sempre vai ser apolar.
Se os ligantes forem diferentes, ela vai ser polar. E a geometria angular e trigonal, piramidal, ela sempre vai ser polar.